Olá pessoal, boa tarde, de volta aqui com mais um vídeo para vocês, só que agora vamos falar sobre temas empresariais, né? Sobre atitudes, sobre estratégias, enfim. Hoje o nosso tema, ele é um pouco mais comportamental, ele trata dos 10 passos para ser mais admirado no ambiente de trabalho, com aquele time que na realidade você comanda, que você atua. Então, essa foi uma das coisas que, graças a Deus, eu soube desenvolver muito bem. Às vezes, até sem saber se a estratégia que eu estava adotando era válida ou não, tá? Mas é fundamental que nós saibamos conquistar as pessoas ao nosso redor de maneira verdadeira, para que, de fato, a gente consiga ter um resultado melhor diante das pessoas, ser querida de forma verdadeira. E isso, ser agradável no ambiente de trabalho, numa roda entre amigos, é fundamental. Algumas pessoas, às vezes, são mais sérias, elas não têm o costume de se abrir mais, mas a gente precisa treinar porque isso é fundamental no nosso dia a dia profissional, ok? Então, trouxe 10 táticas aqui para que vocês fiquem craques e saibam aí de fato conquistar as pessoas, fazer com que as pessoas admirem você cada vez mais, ok? Então, primeira tática, faça perguntas. Quando demonstramos interesse, quando demonstramos que não sabemos tudo, né? Então, imagina só, você está num ambiente profissional no qual você trabalha com outras pessoas, você é funcionário também, assim como outras pessoas. Só que você se acha o máximo, então você não faz perguntas pra ninguém, pelo contrário, você é sempre o que responde, nunca o que faz perguntas, tá? Isso não é legal, as pessoas não te admiram com essa atitude. As pessoas que são admiradas são aquelas pessoas que se mostram preocupadas, mostram que não sabem tudo a todo momento. Então, façam sempre perguntas, tirem dúvidas com colegas, isso é fundamental para a questão da admiração das pessoas por você, tá? Segunda tática, fale mais. Pois é, não é fale menos, é fale mais. Fale mais, comunique-se com todo mundo, com aquelas pessoas que você gosta, que você admira, e mesmo com aquelas que você não admira. A gente precisa aprender a ter inteligência emocional, inclusive vou dar um curso agora, no comecinho de agosto, 2 horas de capacitação, já estão abertas as inscrições, me procure se você desejar fazer o curso, tiro todas as dúvidas com o maior carinho, ok? Então, falar mais significa expor mais as suas ideias. Eu costumo dizer que eu acho que eu sou muito admirada pelas pessoas porque eu exponho as minhas ideias, eu não tenho medo não. E as pessoas que foram treinadas por mim, foram treinadas para agir assim. Não tenha medo da palavra, não tenha medo de expor aquilo que você pensa. Claro, sem ofender, sem xingar ninguém, sem prejudicar ninguém, tá? Você tem que saber que a sua opinião é sua, não necessariamente vai ser de outra pessoa, saiba respeitar, mas fale sempre com muita convicção para que a admiração das pessoas por você seja cada vez maior, ok? Então fale mais, seja detalhista, seja prestativo no meio de outras pessoas, principalmente equipe de vendas. Eu toquei grandes times de venda, então graças a Deus sempre tive a admiração das pessoas pelo meu trabalho, pela pessoa que sou, por ser verdadeira. Temos que ser verdadeiras, falar coisas inteligentes, mencionar coisas de fato produtivas, enfim. Então fale mais, fale cada vez mais com as pessoas ao seu redor, ok? Terceira tática, doe seu tempo sem esperar nada em troca, ok? Ajudar os outros aumenta a admiração que as pessoas têm por você. Então, um exemplo, eu faço esses vídeos porque eu gosto, eu faço esses vídeos porque me faz bem, porque o meu trabalho nada mais é do que treinar outras pessoas. Eu trabalho com ser humano, eu sou dona de uma empresa de treinamentos, então esses vídeos, eles são entregues sem nada querer em troca. Faço porque amo. Então isso causa um efeito proveitoso da outra pessoa em relação ao seu lado profissional. As pessoas passam a te admirar de graça. Isso é muito positivo. Ela te admira, ela te indica, ela fala de você para outras pessoas. Isso faz com que a sua popularidade seja cada vez maior. Se engana
quem acha que não precisa disso, tá? Se engana quem acha que é capaz de fazer um trabalho somente com as suas próprias habilidades e convicções. Não, precisamos sim nos preocupar o quanto a outra pessoa recebe bem aquilo que você faz, aquilo que você fala e aquilo que você se mostra, né? Quem é você? Não basta ser um excelente profissional, você precisa cativar, motivar, encantar, ok? Então, essas 10 dicas hoje é para que a sua popularidade seja melhor, para que as pessoas passem a te admirar cada vez mais. Então, doe seu tempo sem nada querer em troca. Se não for verdadeiro, a pessoa nota. Há pessoas, e eu pude conviver muito tempo com elas, estão interessadas somente em ganhar. Então, quando chama você para alguma coisa, quando precisa de você para alguma coisa, tá interessada porque sabe da sua popularidade, sabe o quanto você é querida ou querido por outras pessoas. Então, também tomem muito cuidado com isso, tá? Façam aquilo que o seu coração mandar, porque as pessoas são inteligentes, elas sabem quando é verdadeiro ou não. Então, doe seu tempo sem nada querer em troca. Quarta tática para que você seja cada vez mais admirado pelas pessoas. Ouça melhor. Fale mais, sim, né? Fale mais das suas ideias, troque muitas ideias de forma respeitosa com todo mundo, porém, ouça melhor. As pessoas mais admiradas são aquelas que sabem parar, ouvir. Você pode nem gostar daquilo que você leu ou ouviu. Eu sou extremamente educada nesse sentido. As pessoas falam, dão dicas. Eu procuro ser sempre muito respeitosa, agradeço. Sempre que posso, curto as mensagens que as pessoas deixam pra mim, mas é importante que você saiba ouvir. Então eu presto muita atenção no que as pessoas me dizem, no que as pessoas me pedem, qual é a necessidade delas. Isso só aumenta a admiração das pessoas por você, ok? Então, imaginem um líder tocando o seu time, né? Se ele não passa a ouvir o que o seu time tem a dizer, pode ter certeza que o seu resultado vai ser mediano, se não um fracasso, ok? Então foi muito questionado agora em relação à atitude do Felipão em comandar o time, que ele ouviu pouco, enfim, deve ter tido todos os erros e mais um pouco. Mas aqui, nessas 10 táticas para que vocês realmente sejam mais admirados pelas pessoas, escutem um pouco mais o seu time. Você não precisa acatar, nem aceitar, nem colocar em prática tudo que o seu time vai te dizer, mas é importante você ouvir de forma educada, agradecer. Eu sempre faço isso. Às vezes a pessoa me faz uma colocação tão ridícula, né? Com perdão da palavra. Às vezes é tão ridículo que a pessoa me fala assim, porque ela quer chamar atenção de alguma maneira, que ela acaba até ofendendo. E eu tenho que ter muita paciência e muito jogo de cintura e relevar, né? Porque ela não sabe o que ela tá falando. Então, eu tomo muito cuidado com a minha resposta, para que a admiração que as pessoas tenham por mim não seja afetada, ok? Quinta tática: preocupe-se de verdade. Se preocupe com as pessoas de maneira verdadeira, tá? Faça com que o seu time de vendas, por exemplo, até coloquei esse exemplo, com que o seu time de vendas note que você de fato está preocupado com o crescimento de cada um deles. Essa foi uma estratégia minha durante muito tempo. Óbvio que eu trabalhava com produção, trabalhava com meta sobre meta, que eu chamo, mas eu sabia que se eu me envolvesse cada vez mais com o universo daquelas pessoas, com a vida daquelas pessoas e pudesse ajudar de alguma maneira com os meus ensinamentos e fizesse com que aquela pessoa saísse de determinado ponto e chegasse a determinado ponto, isso faria com que a admiração dela por mim crescesse cada vez mais e para ela fosse uma questão de honra me provar e me dar orgulho. Então, se preocupem de verdade com as pessoas ao seu redor, tá? Não somente para querer alguma coisa em troca. E tem muita gente fazendo isso por aí, tá bom? Tem muita gente dando importância pra você só porque você tem alguma coisa ali em troca pra oferecer naquele momento. Passou aquele momento, esqueceu de você, tá? Então, às vezes as pessoas não gostam de me ouvir porque eu sou muito verdadeira. E sou mesmo. E eu acho que, como uma boa líder que eu sou e fui durante muito tempo, eu tenho essa prática, eu posso dizer isso, eu vi e senti na pele determinadas coisas. Então, falo com muita convicção, tá? Preocupe-se de verdade com quem você tem ao seu lado. Queira bem essas pessoas, para que elas sejam suas parceiras, parceiras de sucesso, amigas e amigos de verdade, tá bom? Dentro das suas atividades profissionais. Admita que você não sabe tudo.
É a sexta tática para que as pessoas te admirem cada vez mais, tá? Então, não seja arrogante. Seja humilde em reconhecer que a ideia que a outra pessoa te deu é tão bacana que você vai introduzir dentro do seu negócio. Hoje em dia, o que eu mais noto são pessoas assim, ó. Ela tem uma ideia fantástica. Ao invés de dividir com outras pessoas, ela guarda pra ela, tá? Ela não divide com ninguém, porque ela tem medo que aquela ideia seja roubada. Então, esqueçam esse lado de arrogância. Há sol pra todo mundo, há mercado pra todo mundo, ok? Então, queira com que as pessoas te admirem, sejam parceiras, queiram fazer parcerias com você, parcerias de negócio mesmo. Então hoje o que eu noto? Que alguém fez uma relação de negócio comigo, daqui a pouco essa pessoa está me indicando para outra, que está me indicando para outra. Logo, isso é uma admiração. Admiração, confiança pelo seu trabalho. Busquem isso, tá? Admita que você não sabe tudo. Então, não, realmente eu errei nesse ponto, né? Eu acho que a sua ideia ela é melhor que a minha. E hoje fica uma guerra entre o produto que é melhor, a empresa que não sei o quê, uma palhaçada sem tamanho, né? Essa que é a verdade, onde as pessoas querem porque querem somente mostrar que só uma marca é boa, só uma estratégia é excepcional. Não é verdade, gente. Temos tantas milhões de coisas boas por aí. Então, para um pouquinho de achar que você é sensacional e permita que o outro também receba os aplausos, não somente você, ok? A gente precisa parar um pouquinho com isso para fazer com que as pessoas nos admirem cada vez mais, tá? Sétima tática para que as pessoas admirem o seu trabalho. Prefira a risada. É muito engraçado. As pessoas falam assim pra mim, você não chora não? Choro, gente. Mostro muitas vezes que eu não tô bem, principalmente agora na fase da gravidez, tem os altos, tem os baixos, né? Mas é difícil não gostar de alguém que leva a vida com leveza. É difícil não estar próximo, não admirar alguém que tem brilho no olhar, que é feliz de verdade, tá? Então, tem tantas outras coisas que eu gostaria de falar, mas às vezes eu me policio pra não falar, às vezes até o que eu não devo, né? Mas assim, prefiram a risada verdadeira, a risada sincera, aquela que vai fazer com que as pessoas te admirem e sintam verdade no seu olhar, na sua maneira de falar, na sua maneira de agir. Seja você mesmo, tá? Não precisa ficar dando sorriso pra todo mundo. Até porque tem gente que não sabe fazer isso, tá? Precisa treinar, tem gente que tem dificuldade de mostrar, de se mostrar. Então, assim, não force uma barra. Porque o forçar também é ruim, ok? Mas procure ver o lado bom da vida. Para de ficar achando probleminha em tudo, viver carrancudo e, sabe, e espizinhando o outro. Dê risada, seja feliz, isso faz com que as pessoas te admirem cada vez mais, né? Eu tô sempre com esse sorriso maravilhoso no rosto, ninguém tira, tá? Bom, enxergue com humor, né? Todos os momentos cotidianos aí, sejam bons ou sejam ruins. Eu sou tão palhaça que às vezes eu tô vivendo um momento tão difícil e eu dou um jeito de achar um momento patético ali de brincadeira naquele momento. Choro, daqui a pouco eu tô rindo novamente. Isso é uma característica muito positiva nas pessoas de sucesso, ok? Seja você também. Tem essa característica de sucesso você também. Bom, oitava tática para que as pessoas te admirem cada vez mais. Não esquente tanto a sua cabeça. Tenho convivido, e agora como empresária, dona da minha empresa, tenho me deparado com algumas pessoas que fazem questão de mostrar que são sérias, céticas, elas são críticas, duras. E essa não é uma postura tão admirada hoje no mercado, tá? A postura mais admirada hoje no mercado é aquela pessoa que ela consegue se moldar em qualquer situação. A pessoa mais admirada é aquela que ela sabe se posicionar em frente a qualquer situação. Então, por exemplo, eu liderei pessoas jovens de mais idade, enfim, pessoas que frequentam baladas, outras pessoas que, né, saíram de carreiras aí muito sérias. Para cada situação dessa, eu tenho que ser admirada de uma maneira diferenciada. Então, se para conquistar aquela pessoa que eu lidero, eu tiver que ir a um bar com ela,
escutar uma música bacana e sentar ali e tomar um vinho com ela, eu vou fazer isso sim, tá? Para que de fato aquela relação seja admirável, mesmo que eu seja caseira. Então, a gente precisa se habituar, precisa de fato querer ser admirada pelas pessoas. Isso faz toda a diferença, tá? Então, não esquente tanto a cabeça, não seja tão sério, seja mais maleável, se encaixe em toda e qualquer situação, saiba brincar, saiba rir, né, das situações diversas, ok? Nona tática para que as pessoas te admirem: não seja insistente demais. Graças a Deus, eu falo que eu coloquei muito bem em prática essa tática. Quando a gente força demais uma barra, força demais fazer com que aquela pessoa esteja próximo da gente, força demais com que aquela pessoa acredite nas mesmas convicções que você, frequente os mesmos lugares que você, acredite que o seu produto é o melhor do mercado e não exista outro. Erro dos maiores erros, ok? Não tem necessidade, deixa com que a pessoa escolha. E note e te admire, porque você não empurrou nada, porque você não está dificultando ali, você não está tentando a todo custo passar a sua ideia, só a sua é boa, ok? Então assim, ó, se ajuste às situações, tá? Saiba ouvir opiniões, saiba, quando você estiver diante do seu cliente ou daquela pessoa que você está treinando, se ele citar nome de parceiros de outras empresas, seja maleável. Ok? Seja muito maleável, não seja insistente. Olha, mas o meu é bom. Deixa eu te contar, o meu, ele é indiscutível, ele é o melhor do mercado, já diziam as pesquisas. Você não precisa disso, tá? Para ser admirado, basta ser você. Faça o seu trabalho da melhor maneira possível, que só por isso você vai ser admirado, né? Nos meus treinamentos de liderança, eu treino muito as minhas alunas nesse sentido, para não ser exagerado demais. Porque em muitos momentos eu exagerei demais, pequei demais em muitas coisas, né? De só falar em trabalho, de só falar em... Então, calma. As pessoas vão te admirar na pitada certa, na dose certa, ok? Saibam separar um pouquinho isso, tá? E, por último, a 10ª tática para fazer com que as pessoas te admirem cada vez mais. Assuma as suas fraquezas, tá? Assumir as suas fraquezas significa, em algum momento, por exemplo, aparecer sem maquiagem. Porque somos seres humanos, somos pessoas, né, que têm problemas, que passam por dificuldades, enfim. Então, assim, não há problema nenhum em mostrar que você não é perfeito. Ninguém é perfeito. Ninguém é perfeito. E essa não imperfeição é o que atrai as pessoas. Então eu noto que as pessoas me admiram porque sabem a trajetória em que eu vivi, sabem tudo que eu passei. E me admiram exatamente por isso, porque eu soube passar por todo esse cenário. E tá aqui, gravando esse vídeo pra vocês. Então, a Ana passou por fraquezas? Passou e mostrou, né? Foi fraca em muitos momentos, não seja forçado. Não venda uma imagem, não passe uma ideia errada, né? Eu sempre falo assim para as meninas que eu treino, para as pessoas que passam por mim: minta, fale que sua agenda tá cheia, fale que o seu dia tá maravilhoso, né? Uma mentirinha branca não faz mal a ninguém. Agora, fora isso, eu digo que nós vestimos um personagem. No trabalho, nós somos um personagem. Cabe a você ser o melhor personagem. Estude os personagens, quem você quer ser. Saiu do seu trabalho, tira o personagem profissional e entra no seu personagem pessoal, família, ok? Você não precisa ser a mesma pessoa pessoalmente e profissionalmente. Temos que ter atitudes e posturas distintas, mas adotamos personagens no nosso meio empresarial, no nosso meio pessoal. Então admita suas fraquezas, isso é admirável, é extremamente admirável. Então, trouxe hoje para vocês esses 10 passos, essas 10 táticas para que possamos ser mais admirados pelas pessoas e, consequentemente, com que o nosso resultado seja cada vez melhor. Você vem medindo o seu resultado? Você sabe se o seu resultado é positivo ou não? Você sabe se você influencia as pessoas ao seu redor de maneira positiva? Se você ensina alguma coisa, se você inspira alguém a ser melhor todos os dias? Pensa nisso, tá bom? Um grande beijo pra vocês e até o próximo vídeo empresarial. Tchau, tchau!